Isso é bacon. E eu fiz usando papelão. O primeiro passo para essa receita é cortar o papelão em pequenos pedaços. Lembrando que o bacon será realmente comestível. Em seguida, vamos transferir para uma panela com água quente e deixar por um bom tempo. Assim, podemos retirar boa parte da cola e aditivos presentes nele. Depois de escorrer toda a água, retiro com a mão o excesso absorvido e levo para uma vasilha de vidro. Ao transferir todo o material, uso uma tampa com 3 furos preenchidos com algodão, para permitir que o papelão tenha acesso ao oxigênio. Aí foi só deixar na pressão por algumas horas. Assim eliminamos todos os micro-organismos e tornamos o material esterilizado. E agora temos um alimento para fungo. Precisamos agora só cultivar um que seja capaz de digerir a celulose. E para isso vou usar esses 3 potes. Assim como no preparo com papelão, cada pote deve ter um furo na tampa com algodão. Isso é importante porque o fungo que vamos reproduzir precisa de oxigênio para crescer. E para alimentá-lo, inicialmente vamos usar algo mais nutritivo, como o milho. Primeiro vou hidratá-lo em água quente e passar para os potinhos que separamos no início. Em seguida vou levar para a panela de pressão também, exatamente para não deixar nenhum micro-organismo competir com esse fungo específico que vamos adicionar. Meu Jesus amado, nós estamos criando bacon através de papelão, você tá me zoando. O material está pronto. Agora devemos seguir algumas práticas assépticas para transferir o fungo para esse milho com o mínimo de contaminação possível. O fungo que eu me referia é o cogumelo ostra comprado em mercado. É importante procurar o cogumelo mais novo que tiver, recém-colhido. Isso que você tá vendo e que a gente não era mais fácil comprar e comer bacon, moço? A gente come é o corpo de frutificação. Isso não é uma célula única. Temos diversas células vivas ainda presentes aqui. Portanto, vamos retirar o caule do cogumelo chamado de estipe e levar ao fogo rapidamente, eliminando os micro-organismos da superfície. Em seguida, removemos um pedaço do seu interior livre de contaminação e transferimos para o milho. Por se tratar de células vivas de um fungo, é questão de tempo até a multiplicação. Em um mês já temos um milho completamente banhado por micélio. Agora, com bastante dele puro e pouco contaminado, consigo levar para o papelão feito inicialmente. Depois de mais de um mês, o material ficou assim. O micélio não se desenvolveu tanto, mas conseguimos retirar uma parte de sua estrutura. O micélio já é usado como substituto para o couro, e também podemos usá-lo para fazer bacon vegano. Como ele não se desenvolveu tanto, vou unir os pedacinhos para fazer algo mais parecido com o verdadeiro bacon e levá-lo para uma defumação fria rápida. E aí depois é só fritar com alguns temperos específicos. O micélio é construído sobre uma rede entrelaçada de filamentos tubulares finos chamados de hifas, feitos principalmente de quitina. O sabor é estranhamente parecido se feito corretamente. Isso é bacon. Medo! Próximo vídeo, invocando Deus da 4ª dimensão com 2 feed cobre e Itaipava me quebrou pra cara. Ai, meu Deus do céu, que bosta foi essa que eu vi, mano? Oxigênio líquido? Eu tô segurando um oxigênio líquido. Isso tá em 183 graus negativos. E mesmo em uma temperatura tão baixa, reage vigorosamente com materiais em combustão. Não devemos limitar a só matérias orgânicas. A palha de aço também é queimada por ele. Isso porque o ferro em seu estado metálico perde seus elétrons para o oxigênio, formando o óxido de ferro. Podemos observar também seu paramagnetismo, o que significa que ele é fracamente atraído por um ímã. Para fazê-lo, usamos nitrogênio líquido. Esse tá ainda mais gelado, próximo de 196 graus negativos. Olha o que ele é capaz de fazer com um balão cheio de ar. O balão encolhe porque desaceleramos as partículas presentes com a redução da energia cinética. Isso as aproximam, tanto que nem parece mais que existe ar ali dentro. E ao retornar em temperatura ambiente, o volume volta ao normal. Sabendo quão frio isso é, vamos pegar um cilindro de oxigênio e inserir esse gás dentro de um tubo de ensaio, que fica submerso em nitrogênio líquido. Em poucos minutos podemos observar a formação de um líquido levemente azulado. Isso é oxigênio. Eu tô segurando oxigênio líquido. Isso tá em 183 graus. Isso é vodka. E para fazer devemos
começar com algo Darus rico em vodka. açúcar. Pode ser qualquer coisa. Eu decidi fazer com batata, que é Batata é sendo bom, um batata açúcar é muito na bom. forma de amido. O amido é composto por várias moléculas de glicose ligadas entre si, Sim. formando longas cadeias. Essas cadeias são grandes demais para serem consumidas diretamente pelas leveduras, o que torna necessário quebrá-las em açúcares mais simples antes da fermentação. Primeiro eu cortei as batatas em pequenos pedaços e levei ao fogo com água. Isso vai gelatinizar o amido. Nesse momento ele absorve a água e abre a sua longa estrutura compactada. Como eu disse anteriormente, precisamos quebrar essa molécula. E esse processo acaba expondo sua cadeia para o ataque de algumas enzimas. Essas que vamos tirar desses grãozinhos aqui. Isso é cevada germinada, também conhecida como malte. É a composição base da cerveja. Ela deve ser triturada e logo em seguida misturada com purê de batata. Ideal manter a temperatura em 65 graus por algumas horas. Dentro do malte existe algumas enzimas capazes de quebrar o amido, liberando a glicose na solução. Então vamos ter em algumas horas um purê extremamente doce. Eu vou transferir esse material para um galão de água. E agora já podemos adicionar o fermento biológico de pão mesmo. Esse possui a levedura Saccharomyces cerevisiae, que é capaz de digerir fermento, isso aqui vai a estourar, glicose liberada. Lembrando que o amido ela não consegue quebrar, mas nós o quebramos usando o malte. Então depois de uns bons dias está pronto. Esse balão defeituoso adicionado no topo não encheu completamente porque o excesso de pressão simplesmente escapava. Isso foi bom porque eu não precisei ficar trocando de balão. Faço uma filtração nesse material fermentado direto na panela de pressão. Tô vendo umas coisas que são ruins, tipo, era pro balão tá com defeito, mas isso é uma vantagem. Na batata existe um polissacarídeo chamado pectina que possui diversos grupos metox em sua estrutura. Durante a fermentação ocorre naturalmente a quebra desses grupos pela ação da enzima pectina metilesterase, resultando na formação de metanol. Pra mim agora ele já tá falando japonês, chinês. É especialmente abundante nas cascas de frutas cítricas. Portanto, dependendo da matéria-prima utilizada na produção da bebida, haverá maior ou menor geração de metanol. Ele possui um ponto de ebulição relativamente baixo, e por isso no início da destilação tiramos em torno de 2% do material para ser descartado. Essa é conhecida como cabeça da destilação, e carrega diversos compostos voláteis além do metanol, que também são prejudiciais. Em seguida, o coração é recolhido rico em etanol, e outras substâncias aromáticas que vão ser removidas no carvão ativado. Isso porque a vodka é uma bebida neutra, então devemos redestilar até obter um etanol mais puro, sem substâncias que dão sabor à bebida. Eu infelizmente perdi muito etanol na destilação com a panela de pressão, já que o condensador não era metálico para esfriar melhor o vapor, mas mesmo assim consegui fazer uma destilação controlada para isolar pelo menos um pouco dele, que finalmente é misturado em água pura para formar o que conhecemos como vodka. Isso é... E pronto, é vodka feita com batata. Coisa, né? Sendo que a receita original polonesa é justamente feita de batata. Na mesma série de bacon de papelão, vodka de batata. Junte os dois e ó, seja feliz. Ou tenha doenças cardiovasculares, eu não sei. Te adoro! Eu vou beber essa água do Rio Tietê envelhecida por 5 meses. Senhor amado. Mostrarei como isso ainda pode se tornar potável. O primeiro passo é lidar com esse material esverdeado, que pode ser feito de resto por algas ou cianobactérias, ou precipitá-las usando um coagulante e em seguida filtrar. Esse crescimento acontece devido à enorme carga orgânica do rio, vinda principalmente do esgoto. O problema é que esses micro-organismos produzem cianotoxinas, substâncias que precisam ser removidas antes do consumo. Para retê-las, vamos usar carvão ativado. Em seguida, é só fazer uma última filtração e obtemos uma água 100% cristalina, porém ainda contaminada de micro-organismos patógenos. É pensando nisso que vamos produzir cloro. Para fazê-lo, vou inicialmente dissolver sal de cozinha em água e passar por um filtro para reter o excesso do sal e as impurezas sólidas presentes. Em seguida, transferir para 2 recipientes que se conectam por tubos, e cada um dos lados terá eletrodos de grafite e uma saída para gás. Em uma dessas saídas, vamos adicionar uma mangueira, levando para um dessecador. E do dessecador, vamos levar para um tubinho que vai liquefazer o cloro. Lembrando que o cloro é um gás em temperatura ambiente. E para transformá-lo em líquido, vamos usar álcool etílico concentrado e gelo seco. Fornecendo energia elétrica para os eletrodos, temos a formação de novos produtos. No lado positivo, onde eu adicionei a mangueira, formará o gás cloro, que muda a cor. Eu sinto que isso tudo dá muito mais trabalho do que só comprar
o cloro, né? Mas tudo bem. Sistema para um Faça a amarelo sua experiência. esverdeado. O cloro é seco no dessecador e se liquefaz no tubo. E já podemos observar como ele é em seu estado líquido. Com o cloro em mãos, podemos finalizar o Olha tratamento. só, Vamos rapaz. borbulhá-lo na água para a formação do ácido hipocloroso que atua como agente desinfetante. Caso alguma cianotoxina tenha passado, o cloro também pode oxidá-la. Esse processo pode tornar a água um pouco ácida. Então, depois de 30 minutos, podemos pegar umas gotas da soda cáustica formada na eletrólise, no lado negativo do sistema. Essa é usada apenas para ajustar o pH. Confira a quantidade de cloro presente. E agora já está bem mais segura para beber. A química está presente em tudo, inclusive na água que você bebe. Eu vou beber essa água. Você não fez uma cara muito boa, não, hein? De quem deu certo? Tudo, inclusive na A carinha não vai dizer. A carinha não me disse que deu muito certo, não, hein? Será que eu esqueci alguma coisa? Deus do céu. A carinha, velho. Hoje vamos duplicar o Elon Musk com caldo de cana e pastel. É isso. essa Maluco, pedra que se faz cobre. Vamos voltar a 7.000 anos atrás, na idade do maluco aqui, ele é o Dr. cobre, Stone. e produzir esse metal. Só que ele é do Brasil, né? Então ele é o Doutor Cadra. Primeiro faço rapidamente um forno simples semelhante a uma panela, com uma entrada na parte inferior, que vai proporcionar maior temperatura interna. Agora ele tá literalmente Para fazê-la é só usar um tronco e continuar empilhando a terra argilosa. Quando seco, tentei removê-lo e acabou rachando o forno, mas isso não é um problema. Agora precisamos construir um tubo para alongar essa entrada de ar. Poderia ter feito com um único tronco, mas eu não encontrei um reto suficiente. Faremos em seguida uma tampa grossa com um furo no centro para saída do ar quente. Depois de seca, foi só transferi-la para o forno. Eu decidi queimá-lo antes para evitar a perda de energia ao fazer o cobre, já que ao atingir altas temperaturas, os filosilicatos presentes no barro liberam água. O tubo feito anteriormente se quebrou na queima, então pensei em usar uma peneira de argila que eu fiz em um vídeo passado. Foi só quebrá-la na parte de baixo e ficou melhor do que eu imaginava. O forno tá pronto. Agora vamos fazer um soprador com couro. Nós precisamos costurá-lo, e para isso vamos fazer diversos furos lado a lado em todas as extremidades. E usaremos folhas secas. Mano, o cara tá produzindo cobre com um guaraná e 3 pastel de carne. Da planta pata de elefante. Essa nos dá uma corda bem resistente. A ideia é fazer uma espécie de sacola com uma saída no fundo. No topo dela vou colocar 2 hastes de madeira, mas pode ser um tronco cru mesmo, o mais reto possível. Ah, eu achei que era tronco assado. Assim podemos abrir a sacola e quando fechar e apertá-la, o ar preso vai sair exatamente na extremidade que deixamos aberta. Agora vamos voltar para o minério de cobre que você viu inicialmente. Isso é malaquita, um hidroxicarbonato de cobre, frequentemente encontrada com azurita. Essa última, por sua vez, acaba sendo mais instável e com o tempo se transforma em malaquita, por uma alteração na proporção de carbonato e hidróxido. Eu vou pegar esses 2 minerais e triturá-los o máximo possível. Para transformar o minério moído em cobre metálico, nós vamos adicionar carvão na forja e polvilhar o minério sobre ele, criando várias camadas de carvão e minério. Quando iniciarmos a queima, o calor da forja vai decompor o hidroxicarbonato em óxido de cobre, que em seguida será reduzido a cobre metálico pela ação do monóxido de carbono. O cobre formado inicialmente em pequenos fragmentos acabará se fundindo e se unindo gradualmente com o calor e o trabalho contínuo na forja. No dia seguinte, podemos abri-la e observar um material sujo de escória depositado no fundo. Tento recolher o máximo possível desse material diferente encontrado. Em alguns deles podemos observar gotículas de cobre. Provavelmente em algum ponto elas se uniram melhor. E para encontrar, levo todo o material para uma pedra e começo a triturá-lo. Aquele que não se esfarelar é o cobre metálico. Para observar sua cor, eu lixo um pouco em uma pedra de quartzo. Acabamos de fazer cobre primitivo. Muitos mais detalhes, tá? É como o couro é tratado de forma primitiva. 1000 perdões por respirar o mesmo ar que você. Você imagina alguém, sei lá quantos 1000 anos atrás. Vamos moer, colocar ali e ver o que dá, né? Ah, saiu um bagulho aí, ó. Um troço aí. Como criar ácido nítrico com apenas cocô de morcego e vinho com frutas que eu mesmo plantei. Cara, ciência é magnífica, né? Sinistra, mas é magnífica. Valeu aí, é o Bounty Breaker. Por favor, acessem o conteúdo dele. Deem aquele gostei ali, assistam mais vídeo dele. Vale a pena pra caramba, viu? Aí.